Por favor, pegue a palavra de Deus, abra no Evangelho de João, capítulo 19, eu vou ler o versículo 5. João foi o primeiro discípulo, juntamente com André, irmão de Pedro, a seguir Jesus. E João foi o único discípulo que não abandonou Jesus. Ele passou a seguir Jesus desde o batismo no Rio Jordão, e ele vai ficar com Jesus até o fim. Aliás, João, ele vai se tornar o último dos apóstolos. Todos morreram antes dele, todos. E João, já velho, escreveu o que eu vou ler aqui para você, porque ele estava nas audiências em que Jesus Cristo foi julgado. E ele conta que quando Jesus foi levado até Pilatos, várias coisas aconteceram, e João diz no versículo 5: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Jesus estava no julgamento romano. Jesus é apresentado diante da multidão. E Pilatos, tentando sensibilizar a plateia, mostra Jesus todo arrebentado e diz: eis aqui o homem. Por que a palavra está dizendo: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura? Ele está com Pilatos. Acontece que Pilatos, ele julgava as causas em Jerusalém, num lugar chamado Pretório, que era onde o Império Romano exercia justiça na Judéia. Mas como era a época da Páscoa, os judeus não quiseram entrar naquele recinto do Fórum Romano. O sumo sacerdote Caifás, juntamente com Anás e todo o sinédrio e os servos do templo, ficaram do lado de fora do pretório, do fórum. Então, eles não queriam entrar para não se contaminarem, porque eles queriam estar limpos para comerem a Páscoa naquela semana. Eles nem imaginavam que a única pessoa que poderia limpá-los para que eles participassem da Páscoa era justamente aquele que eles haviam entregado para a morte. Pilatos, então, depois de ter açoitado Jesus, traz o Senhor para fora do pretório, do lado de fora do lugar de julgamento, onde os sacerdotes e os servos do templo e todo o sinédrio estavam aguardando o que Pilatos decidiria. Eles queriam a crucificação de Jesus. E Pilatos então apresenta Jesus agora todo desfigurado, arrebentado, com a coroa de espinhos e uma capa púrpura nos ombros e uma cana na mão, como se fosse um cetro real. Jesus está realmente se apoiando naquele pedaço de pau, porque ele está muito machucado. Pilatos pensa que dessa maneira vai sensibilizar o povo para ficar com pena de Jesus, para que digam: tudo bem, ele já foi castigado, soltem este inocente. Mas não é isso que vai acontecer. Porém, Pilatos, ao apresentar Jesus desse jeito, ele disse estas palavras, e eu quero que você agora, eu vou ler mais uma vez, repita em seguida o versículo 5, vamos lá. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem, eis aqui o homem, eis aqui o homem. Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas, porque isto foi testemunhado por todos.
Isso de fato aconteceu. E enquanto você aplaude, levante os olhos para o céu e aplauda dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Olhe mais firme para o céu. Diga: estas palmas são para o Senhor. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Pai querido e Deus amado, não é só o povo aqui em São Paulo, não. Em toda parte, pela TV, pela rádio, pela internet, pelo podcast, tem gente te glorificando até fora do Brasil. Então abre o céu para receber estas palmas, este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esse povo não quer me ouvir, não. Eles não querem ouvir um homem, eles querem ouvir a tua palavra. Então eu te suplico, não decepcione este povo. Vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eu já te posicionei sobre o que estava acontecendo. Pilatos apresenta Jesus nesse estado deplorável, para que o povo sentisse pena, sentisse dó. E Pilatos diz: eis aqui o homem. Mas eu quero te mostrar um pouco mais desses acontecimentos. Então vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 13. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes... Pilatos convocou todo mundo, os sacerdotes e os juízes também, e o povo. E disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos tinha mandado Jesus lá para Herodes, não na Galileia, porque Herodes estava em Jerusalém, era a época da Páscoa, semana da Páscoa. Herodes estava ali pertinho, e Herodes era o governador da Galileia. Quando Pilatos soube que Jesus era chamado de Galileu, ele falou: não é comigo não, é com Herodes. Ele falou: guardas, levem o prisioneiro para o Herodes julgar. O Herodes que decide esse negócio. E o Herodes, depois de interrogar Jesus, que ficou o tempo todo em silêncio, escarneceu, desprezou o Senhor e mandou ele de volta para Pilatos, dizendo: não vi nada demais, ele não cometeu crime nenhum, ele não é nenhum revolucionário, ele não é nenhum terrorista, ele não é nenhum criminoso. É um doido, é só um maluco. Estou devolvendo ele para você. E Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos então chama todo mundo, como eu te falei aqui, e diz: olha, nem o Herodes e nem eu, após examiná-lo na presença de todo mundo, nós não achamos nele nenhum crime, ele não é digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas tanto a lei judaica como a lei romana só ordenava o açoitamento para quem merecesse, para quem fosse culpado de alguma coisa. Então, pela lei de Moisés, Jesus é inocente, não acharam nenhum crime nele.
E pela lei romana, também nada. Não se pode açoitar um inocente. Isso é um crime. Isso é uma tortura desnecessária. Por que Pilatos disse: olha, é o seguinte, eu não vou nem açoitá-lo, ele não fez nada, eu vou soltá-lo. Mas Pilatos entrega Jesus para ser açoitado. Castigá-lo-ei. Castigar por quê? Pilatos nem imagina, né? Castigar. Por que ele usou essa palavra castigar? Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pilatos, que é um pagão, nem imagina que está cumprindo a palavra de Deus. Essa é a causa pela qual a lei judaica e a lei romana vai ser violada e Jesus açoitado, porque a profecia determinava há 700 anos antes que teria de ser assim, para que ele levasse o castigo que nos traz a paz. Por isso que Jesus também não reclama. Ele podia protestar, dizer: vocês vão me açoitar porque eu não fiz nada, eu protesto. Ele podia abrir a boca e reclamar, e aí ele criaria uma confusão jurídica no tribunal. Muitos juízes iriam dizer: é isso mesmo, ele não pode ser açoitado, ele não fez nada. Mas Jesus ficou calado. Por quê? Porque foi ele mesmo que usou o profeta Isaías 700 anos para dizer que ele sofreria o castigo que nos traz a paz e sofreria no seu corpo inteiro aquilo que nos traria saúde. E aqui diz a palavra, voltando para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. O açoite romano era cruel, porque eles amarravam o criminoso num poste nu, e eles, usando chicotes com 3 tiras de couro, e nas pontas de cada tira de couro, bolinhas de chumbo e ossos afiados, lascas de ossos, e eles açoitavam sem piedade o corpo todo do suposto criminoso. Nenhuma parte era poupada. Na lei de Moisés havia o açoite, mas Deus tinha colocado um limite: 40 menos 1. Na lei de Moisés, se o carrasco ou quem aplicava o açoite desse mais do que 40, o carrasco seria açoitado também, na lei de Moisés. Mas na lei do Império Romano não havia limite. Os soldados poderiam açoitar quanto quisessem. E Jesus, amarrado no poste, com as costas nuas, ele foi açoitado. Bateram desde a nuca, pescoço, ombros, costas, quadril, coxas, pernas, retalharam o corpo inteiro de Jesus. O historiador o historiador judeu Joséfo, ele escreveu que os soldados romanos, quando açoitavam, sentiam prazer de ver o sangue espirrando e pedaços da pele, da carne sendo arrancadas. Os soldados romanos que açoitavam os condenados se divertiam, para eles era um prazer muito grande açoitar um prisioneiro sem qualquer tipo de piedade. E o sangue vazava pelas feridas abertas. Foram retalhando o corpo de Jesus e o sangue foi vazando pelas feridas. E em muitas ocasiões ali nos açoites, a carne do Senhor Jesus foi revirada, a pele foi arrancada. E depois de terem açoitado toda a parte de trás, os soldados romanos
Pegaram Jesus, viraram ele de frente e amarraram no poste. E novamente um de cada lado foi açoitando com aqueles chicotes que tinham nas pontas bolas de chumbo e lascas de ossos afiadíssimas. E eles retalharam Jesus. Retalharam o antebraço, o peito, o abdômen, as partes baixas, as coxas, os joelhos, as pernas até os pés. Não pouparam uma única parte. Veja, naquela Páscoa 3 pessoas serão crucificadas: os 2 ladrões e o chefe da quadrilha, que se chama Barrabás. Jesus vai ocupar a cruz do meio, que é de Barrabás. O povo vai querer que Barrabás seja solto e Jesus crucificado. Jesus vai tomar o lugar de Barrabás. Mas nenhum dos criminosos foi açoitado pelo Império Romano. Nenhum dos ladrões sofreu esse castigo. Só Jesus, inocente, está sendo açoitado. Os 2 ladrões que também serão crucificados, eles não foram açoitados. Só Jesus. Só Jesus. É revoltante, mas eu já te expliquei. Tinha que se cumprir a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 4 e o 5. O corpo inteiro de Jesus foi açoitado. Não houve uma só parte do seu corpo que não tivesse sido açoitada. A cabeça, que já está ferida, porque ele apanhou já no Sinédrio, ele apanhou na casa de Anás, apanhou na casa de Caifás, o seu rosto já está bem inchado, mas de um modo geral, nos açoites, o rosto foi poupado. Açoitaram Jesus do pescoço para baixo, o corpo dele foi retalhado do pescoço para baixo, mas a cabeça não pode ficar de fora. Porque a profecia diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E uma das dores mais comuns da humanidade é a dor de cabeça. A cabeça de Jesus não poderia ser poupada nessa hora. O castigo tinha que vir na cabeça. Por isso que os soldados romanos, que receberam ordem de Pilatos, o governador, para açoitarem Jesus, eles ultrapassam a ordem de Pilatos. Eles vão além da ordem militar do general Pilatos, que mandou apenas açoitar, e por conta própria, os carrascos romanos vão torturar a cabeça do Senhor Jesus, porque a cabeça não podia ser poupada. As pessoas sofrem com dor de cabeça, aneurisma cerebral, tontura, labirintite, zumbido no ouvido, problemas no couro cabeludo, enfermidades na nuca, tumores no cérebro, coágulos de sangue na cabeça, pressão alta, pressão baixa. Tem glândulas no cérebro que comandam esses estados da pressão do corpo. Então a cabeça de Jesus teria que sofrer também. Os soldados, os carrascos romanos vão extrapolar a ordem do chefe e por conta própria, porém, sem saberem, estão cumprindo a profecia, atacam agora a cabeça de Jesus. Versículo 2, estou em João capítulo 19, versículo 2, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça. A primeira vez que eu fui para Israel, a guia nos levou até um lugar e disse: essa planta é chamada de espinhos de Cristo, porque foi com os galinhos espinhentos desta planta que os soldados romanos teceram a coroa de espinhos. Os espinhos pareciam agulhas desse tamanho. E eu falei: eu vou levar um galho para o Brasil para mostrar para o povo como é que é. E eu fui pegar um galhozinho ali que tinha espinhos. Eu fui pegar um galhozinho
espetei meu dedo várias vezes. Espinhos afiadíssimos, e cada vez que eu espetava o dedo, eu gritava de dor. Gritava, modo de dizer, né? Eu segurava a onda, mas ai! A dificuldade para dobrar aquilo, para pegar aqueles galhos da planta chamada espinhos de Cristo. Os soldados romanos tinham as mãos grossas, calejadas, não precisavam nem de luva, eram homens de guerra, tinham mãos grossas, mãos pesadas, eram guerreiros. Pegaram lá os espinhos e teceram uma coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Se no meu dedo uma espetadinha doeu, imagine nessa parte as têmporas, a nuca, o couro cabeludo. Faça uma ideia da dor. E eles não foram enfiando delicadamente como quem está enfeitando uma pessoa. Eles cravaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ao mesmo tempo, dezenas e dezenas de agulhas por todos os lados, causando uma dor de cabeça indescritível, uma reação corpórea, uma adrenalina, uma convulsão cerebral. Cravaram sem piedade e riram, e o sangue escorrendo, e os espinhos espetados, e os soldados tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram sobre a cabeça. Jesus está agora com o corpo retalhado e com a coroa de espinhos, e ele está todo deformado. Versículo 3: e diziam: salve, rei dos judeus. Colocaram uma veste púrpura nele, uma capa. Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. O rosto tinha que ser agredido, porque as pessoas têm enfermidade nas faces, sinusite. As pessoas têm enfermidade nos olhos, nos ouvidos. Eles bofetearam muito Jesus. Não foi com delicadeza não, foi para derrubar, para agredir. E zombavam, escarneciam e davam-lhe bofetadas. Jesus açoitado da cabeça até os pés. Diz aqui o versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Inocente. Jesus não poderia ser um pecador merecendo um castigo, porque aí não poderia ser o nosso Salvador. Ele tinha que ser inocente mesmo. Pilatos examinou Jesus, Herodes examinou Jesus. Ninguém achou nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos falando com os magistrados, com os sacerdotes, com o sinédrio, com o povo: eis aqui o homem. Essa frase do Pilatos ficou muito famosa. Eis aqui o homem, esse homo, em latim. Eis aqui o homem. Porque Pilatos é um pagão. Pilatos não crê em Jesus. Pilatos não tem a fé do povo judeu. Ele é romano, ele acredita nos deuses de Roma. E ele acredita que César é o Filhos Dei. Ele foi ensinado a adorar César, morrer pelo César se for necessário. Para ele, Pilatos, para ele, Jesus é só um homem. Um homem todo arrebentado, todo castigado. Eis aqui o homem. Pilatos tem olhos carnais. Ele vê em Jesus apenas um homem. Eis aqui o homem. Que ele reconhece que é um homem inocente. Eis aqui o homem. Sabe, Jesus estava vazando sangue. Enquanto ele estava parado ali, apoiado com aquela cana na mão,
foi fazendo uma poça de sangue embaixo dos seus pés. O seu corpo escorria, muito sangue, todo retalhado, tanto nas costas como na parte da frente. Você não faz ideia de como isso doía, como Jesus estava passando mal, mas ele não abre a boca para reclamar de nada. O sangue está vazando por cada corte, por cada ferida, ele está inchado porque as bolas de chumbo causaram também hematomas. Ele está com vários inchaços no corpo e cortes, e está vazando sangue, uma dor indescritível da cabeça até os pés. Não houve uma só parte do seu corpo que não estivesse ferida, totalmente ferido. Mas a profecia diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós aqui já fomos sarados. Ele suportou todas as dores para você nunca mais sentir dor. Ele suportou todas as enfermidades para você nunca mais ficar doente. Ele suportou o castigo para você que tem doenças nervosas, doenças da mente, doenças na cabeça. Você que não tem paz nem alegria de viver, você que é uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O corpo dele está todo ferido. Eu ontem fui apartar a briga dos meus 2 cachorrinhos. Eu tenho 3, na verdade. O marido, a esposa que não gosta do marido. Até na criação animal é assim, né? Ela despreza o marido, ela não gosta do marido, coitado do Toby. E o filho, só que o filho está do tamanho do pai. E eu fui apartar a briga dos 2, porque quando eles se pegam, é terrível. A minha esposa falou: não, Ju, não mexe não. Eu achei que eu podia mexer. E eu peguei ele assim pelas axilas, pela parte de trás. Quando eu pus a mão, é um cachorro desse tamanho, tá? Não é um cachorro grande não, é maltês, branquinho e desse tamanho. Quando eu peguei o Toby por detrás, ele virou mais rápido que uma serpente e me atacou aqui. Onde é que tem uma câmera? Eu quero mostrar isso aqui. O Toby virou e me deu uma mordida. Eu senti a dor da mordida. O dente dele é desse tamanho só. Tem meio centímetro o dente dele, os caninos. Eu senti a dor, eu puxei a mão. Quando eu puxei a mão, ele veio junto, grudado no meu braço assim. Por favor, consegue pegar aqui? Vocês não imaginam. É uma ferida. A minha mão aqui está inchada. Minha mão está inchada. Consegue mostrar isso para o povo orar por mim? Se eu ficar louco é porque o meu cachorro é louco. Olha o que o Toby fez comigo. Não, põe. Deixa eu mostrar mais de perto, Anas. Não, quero mostrar, vocês têm que orar por mim. E orar pelo meu cachorro também. Olha o que ele fez. Eu estou inchado, minha gente. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é um dentinho. Essa outra parte aqui é outro dentinho. Essa outra parte aqui são os dentinhos de baixo. Está vermelho, está vendo? Foi ontem. Está inchado, dói. Eu acordei à noite, falei, puxa vida. Está vendo aí, filho? Aí, coitado do pai, né? Um sofrimento. Mas vocês estão rindo. Isso é superficial. Isso é superficial. Os chicotes romanos, eles tinham nas pontas lascas de ossos.
afiadíssimas. O corpo inteiro de Jesus. O corpo inteiro dele. Totalmente açoitado. Se isso aqui me dói e me fez acordar no meio da noite, e eu estou sentindo inchaço, está quente aqui, você imagine Jesus apoiado naquele bastão, com a coroa de espinhos na cabeça, corpo todo retalhado, e Pilatos apresentando ele para o povo: eis aqui o homem. Pilatos só via em Jesus um homem, porque os olhos de Pilatos são olhos carnais. Mas no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós temos os olhos do maior profeta já nascido de mulher. E ele olhou para Jesus Cristo lá no Rio Jordão. Jesus era um homem no meio das pessoas que iam se batizar. Mas João Batista, quando olhou para Jesus, ele não viu como Pilatos viu. Ele não viu um homem, ele viu um cordeiro. E João diz: eis aí, não um homem, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pilatos só viu um homem. João Batista viu o Cordeiro. Se Pilatos fosse um salvo, ele veria o Cordeiro. Vou ler, estou em João capítulo 19, versículo 6. Eu vou ler apenas para a gente acelerar um pouco a mensagem. Após Pilatos dizer: eis aqui o homem, vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, eles estão vendo também. Ao invés de ficarem compadecidos, tadinho, né? Apanhou muito, que brutalidade. Eles sentiram prazer. Eles queriam o fim de Jesus. Gritaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. De novo Pilatos declara a inocência ao tribunal romano. É o tribunal que julga as causas de toda a terra. O Império Romano tinha dominado o mundo. A lei romana serve de base para o direito de várias nações, inclusive do Brasil. Quando eu fiz direito, nós tínhamos uma matéria chamada direito romano. Dentro do direito romano, Pilatos está dizendo: eis aqui o homem, eu não acho nele crime algum. Matem vocês, crucifiquem vocês este homem, porque eu não vejo nele crime algum, mal algum. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos escutou isso, ele estremeceu. Ele nunca viu um prisioneiro receber tudo isso em silêncio e sem reclamar. Quando ele ouviu que Jesus podia ser o Filho de Deus, ele estremeceu, porque para ele, filhos dei era o César. Só que César era um homem mau, corrupto, assassino, homem de guerra, um ditador, um tirano impiedoso. O Filho de Deus que Pilatos conhecia, o César, era mau. E agora, os próprios sacerdotes dizem: ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos: como assim filho de Deus? Eu nunca vi um homem como ele. Como assim filho de Deus? Aí ele pega Jesus e leva de volta para o fórum em particular. E ele interroga outra vez Jesus: quem é você? Mas Jesus não respondia nada. Pilatos insiste: me fala, quem é você?
E Jesus, todo arrebentado, não diz absolutamente nada. Está sangrando, escorrendo. Vamos, diga, eu estou te interrogando. Eu sou o juiz. De onde você é? Quem você é? E Jesus não responde nada. O juiz está admirado. Como que ele não responde nada? Pilatos pensa, ele deve estar aéreo de tanto que apanhou, ele deve estar fora do juízo, ele deve estar como se fosse dopado, ele não está entendendo o que eu estou falando. Vamos, responda, quem é você? Jesus continua em silêncio. Pilatos diz, você não entende que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Você não entende que eu sou autoridade? Que o que eu decidir vai acontecer? Eu tenho autoridade para te soltar, você não entende isso? E eu tenho autoridade para te crucificar. Quem é você? Você não entende? Eu tenho autoridade sobre a tua vida. Jesus dá uma resposta que mostra que ele não estava aéreo, nem zonzo, nem alienado. Jesus dá uma resposta totalmente sã e equilibrada. Uma resposta perfeita. A resposta de uma pessoa ajuizada. A resposta de uma pessoa consciente. Jesus olha nos olhos de Pilatos e diz: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por que Jesus não está se rebelando, não está protestando, não está se defendendo, não está abrindo a boca? Por que ele está se sujeitando a um governador michuruca da Judéia? Ele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, ele que tem todo o poder. Por que ele está se sujeitando a um general ímpio? Por que ele aceita tudo aquilo? Porque Pilatos estava apenas exercendo uma autoridade que foi dada pelo Pai Celestial. E se esta é a vontade do Pai Celestial, se o Pai Celestial deu esse poder para Pilatos, então Jesus, o Rei dos Reis, se sujeita a um verme como aquele, a uma pessoa inferior. Ele se sujeita docilmente, porque ele sabe que por detrás de Pilatos está a autoridade do Pai Celestial. Essa é uma lição. Essa é uma lição muito forte. Se dentro da igreja Deus pegar uma simples irmãzinha, uma cooperadora, e colocá-la como autoridade sobre você ou sobre mim, se nós somos de Deus, nós não vamos nos rebelar, nós não vamos nos revoltar, nós não vamos discutir. Ah, mas eu sou mais importante que essa irmãzinha, como que ela quer me dar ordem? Eu não aceito não. Ela é uma simples cooperadora e eu sou aqui uma pessoa importante na igreja. Se a gente se revoltar, é porque nós não somos de Deus. Jesus se sujeitou à autoridade de Pôncio Pilatos, que, como eu disse, era um verme, não era nada nem ninguém, um mortal apenas, um homem corrupto, um ladrão, um governador mau, um homem ímpio, um pagão, um homem sem Deus e sem salvação, e o Rei dos Reis se sujeita a ele. Está pegando isso? Jesus está nos dando uma lição aqui.
Qual é a lição? Que não importa quem Deus colocou sobre a tua vida, você vai se sujeitar à autoridade, porque você é uma pessoa temente ao Todo-Poderoso. Você teme a Deus, você se sujeita a Deus, você não se revolta, você não xinga, você não briga, porque você se sujeita a Deus. Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Mas maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Jesus está se referindo ao sumo sacerdote Caifás, que também é inferior a Jesus, mas recebeu de Deus autoridade para entregar Jesus para Pilatos, para cumprir a Escritura, para que tudo saísse do jeito que estava previsto por Deus. Jesus se sujeitou a um sacerdote que deveria adorá-lo. Jesus se sujeita a um governador como Pilatos, que deveria se ajoelhar diante dele. Jesus, ele pratica o que nós chamamos de princípio de autoridade. Se você não consegue se sujeitar a uma autoridade porque acha que ela é inferior a você, porque é mais pobre que você, ou porque tem menos estudo que você, ou porque é de uma raça diferente da sua, se você não se sujeita à pessoa porque a cor da pele dela não é igual à sua, se você acha que você é melhor do que ela, é porque você não é de Deus. Você não se sujeita a Deus. Você se rebela, você se revolta, você desobedece, você ofende, é porque você não é de Deus. Jesus está nos dando uma lição. Eu sei que há situações na sua vida, como esta aqui de Jesus, em que uma revolta era mais do que justificada, mas você tem que entender: o que estão fazendo comigo é Deus que está permitindo. Se é Deus que está permitindo, eu aceito tudo. Se Deus está permitindo isso, eu aceito sem me revoltar. Está entendendo a coisa? Jesus se sujeitou a Caifás e se sujeitou aqui, a Pilatos. E vai fazer tudo não porque Caifás está mandando, não porque Pilatos está mandando, ele vai fazer tudo porque o Pai Celestial assim ordenou. Porque Deus mandou que fosse assim, porque a palavra ordenou que fosse assim. E aí Jesus Cristo é entregue para a crucificação. O Filho de Deus, condenado por filhos dos homens, crucificado por nossa causa. Atenção, esse é o ponto que eu quero que você pegue. A cruz não era dele, era de Barrabás e de todos os pecadores, entre eles eu e você. Nós, sabe aquelas duas cruzes ao lado de Jesus? Uma era minha e a outra era sua. Sabe aquela cruz do meio? Era minha, era sua. Mas Jesus vai, obedecendo a ordem do Pai, e se oferece por nós, em sacrifício perfeito para Deus. Por que nós estamos hoje aqui reunidos? Foi porque Ele não se rebelou, foi porque Ele obedeceu e foi até o fim. E se eu e você hoje podemos dizer somos salvos, nós fomos salvos porque Ele não recusou obedecer ao Pai, Ele não recusou a cruz. Aliás, Ele se ofereceu. A cruz era para você, a cruz era para mim, a cruz era para Barrabás, a cruz era para todos os pecadores, mas Ele disse: não, eu vou morrer no teu lugar. Mas não se preocupe, no terceiro dia ressuscitarei. Vamos ficar todos de pé. Jesus é um exemplo de vida em todos os sentidos.
Sabe, nenhum dos ladrões foi açoitado, nenhum dos ladrões recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. E nunca houve uma pessoa tão pura e inocente como o Senhor Jesus. Ele está pagando um preço muito caro pela nossa salvação. É um preço que a gente não tem como recusar, é uma oferta irrecusável. Preço mais alto que alguém poderia pagar por você, Ele foi e pagou. É por isso que eu sou agradecido a Jesus. É por isso que você tem que ser uma pessoa agradecida a Jesus. Porque Ele não recusou morrer no teu lugar. Relembrando a profecia do profeta Isaías, a profecia que Jesus está cumprindo aqui, verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, as nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Paz eterna, não uma paz temporária, paz eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele coloca, o profeta Isaías continua escrevendo e dizendo que Ele coloca a sua alma, a sua vida em expiação pelo pecado, em pagamento pelo pecado. Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matadouro. Por isso que Ele não abriu a boca. Ele faz a expiação, Ele faz o pagamento por nós. Ele pagou para você ser salvo. Vê se você entende isso. E Ele não pagou com ouro, Ele não pagou com prata, nem com pedras preciosas, nem com tesouros deste mundo, mas Ele pagou com o seu sangue puro, santo e imaculado, como de um cordeiro purificado. Um cordeiro santo de Deus. Por isso que Pilatos o viu como homem. Eis aqui o homem, disse Pilatos. Para Pilatos era só um homem que a vida vai desgraçar, que a vida vai destruir, que os fatos vão destruir. Eis aqui o homem. Mas para o maior profeta já nascido de mulher, que olhou para o mesmo homem, João, que tinha olhos espirituais, viu, a frase é quase igual: eis aí, eis aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o teu pecado, só Ele pode tirar o teu pecado, só Ele. Olha, se você não receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai morrer no seu pecado. E não sou eu que digo isso, Ele mesmo falou: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele disse isso. Se você não crer em Jesus, você vai morrer nos seus pecados. E o castigo, o salário do pecado é a morte. Ele morreu para que você não morra. Ele sofreu para que você não sofra. Mas se você não entregar a vida para Jesus, você vai morrer nos seus pecados. Você quer acreditar em outras pessoas, o problema é seu, mas você vai morrer em seus pecados. Se você não acreditar em Jesus, você vai morrer nos seus pecados. Porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões, inclusive as suas, e moído pelas suas e minhas iniquidades.
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele puser a sua alma por expiação do pecado. Quando ele puser a sua alma por expiação do pecado, diz a profecia. Pagamento do pecado é o único pagamento que Deus aceita. Vê se você entende isso. Não é que você tem a opção de aceitar Jesus ou não. O único pagamento que Deus aceitou, a única expiação do pecado que Deus aceitou é o sangue de Jesus. Ou você recebe Jesus ou você está condenado por toda a eternidade. Desculpa se eu estou sendo tão cru nestas palavras. Posso ser mais cru ainda? Se você não receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a condenação te levará ao inferno após o juízo final. Porque a oportunidade está sendo dada agora. A tua oportunidade está sendo dada agora. Você não é obrigado a aceitar Jesus, você tem a opção, o livre-arbítrio. Você pode dizer, não quero não, prefiro Kardec, prefiro Maomé, prefiro Confúcio, Buda, prefiro outra teoria, ou então eu sou ateu, não acredito em nada disso. Você é livre para acreditar no que quiser, mas se você não crer em Jesus, você vai morrer nos seus pecados, e morrendo nos seus pecados, após o juízo final, você será lançado no lago de fogo e enxofre, onde Jesus disse, haverá choro e ranger de dentes. Eu quero saber o que você perde em entregar a vida para Jesus. Me diga isso. O que é que você perde em entregar a vida para Jesus agora? E falo com quem está assistindo pela TV e ouvindo pela internet e pela rádio. O que você perde em entregar a vida para Jesus agora? O que você tem a perder? Você não tem a perder nada. Você tem a ganhar a tua salvação. Já está paga. Jesus pagou pela tua salvação. Receba, receba, já está paga. A tua salvação já está paga. Receba. Mas para você ser salvo, tem que levantar a mão e dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. O menino já levantou a mão ali, né, pai? O menino já levantou, deixa ele entregar a vida para Jesus. O que você perde? Nada, você só tem a ganhar. Mas você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único porque não tem outro. Suficiente porque quem tem Jesus tem tudo. Jesus também é exclusivo porque o Pai não aceita outro. Ao Senhor agradou fazê-lo enfermar, fazer com que ele fosse moído. Deus fez isso. Por isso ele é exclusivo. Deus não aceita outro sangue. Não aceita. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O Tiago foi decapitado. O Paulo foi decapitado. O sangue de João Batista também verteu. Mas eles não salvam. O único sangue que salva é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o sangue que faz expiação do teu pecado. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue bem alto a mão assim, todos que querem, todos que querem. Ótimo, os que ergueram as mãos, peçam licença e venham aqui para frente, por favor. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos aplaudir bastante ao nome de Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo demais esse Senhor Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. O túmulo de Jesus foi de um homem rico chamado José de Arimateia.
700 anos antes, já estava tudo previsto. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, olha o que diz o versículo 10. A profecia diz, 700 anos antes: todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Ele enfermou no nosso lugar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, pagamento do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Maravilhoso isso, maravilhoso. Quero chamar aqui todos os filhos pródigos, todos aqueles que estão afastados e sem igreja, e todos aqueles que sentem uma acusação, porque você já é batizado, batizada nas águas, mas sente uma acusação na sua vida, não sente? Pastor João Rembe, eu estou me sentindo uma pessoa acusada, eu gostaria de ficar livre dessa acusação. Eu quero ser purificado, purificada dessa acusação. Eu quero participar da Santa Ceia do Senhor. Então você que sente acusação e quer ficar livre dela, sai do teu lugar e vem aqui para frente. E vem também o filho pródigo, vem também a filha pródiga. O sangue de Jesus, diz a palavra, nos purifica de todo pecado. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele é o único ser humano que deu a sua vida para pagar pecados alheios. Nunca se achou engano na sua boca, nunca cometeu qualquer transgressão, iniquidade. É o único ser humano que tomou a decisão de dar a vida para pagar dívidas alheias, fazer expiação. Mas se ele fosse um pecador, ele não poderia ser o meu Salvador. Como que ele poderia fazer uma expiação por mim e por você se ele fosse um pecador? Não, ele é santo e imaculado. Ele é perfeito e puro. Por isso, olha, isso é muito forte. Eu valorizo mais ainda o que Jesus fez por nós. Porque não apenas ele se dispôs a morrer no nosso lugar e fazer o pagamento pela expiação, fazer o pagamento pelos nossos pecados. E não apenas isso. Ele viveu 33 anos e meio se guardando, sem nenhum pecado. Ele fez muito mais do que morrer na cruz. Ele fez muito mais do que isso. Ele ficou 33 anos e meio se guardando por você, para quando chegasse a hora de fazer a expiação do teu pecado, quando chegasse a hora dele derramar o seu sangue por nós, ele estivesse limpo, totalmente limpo, completamente puro e imaculado. Ele fez muito mais do que morrer na cruz. A morte na cruz foi a execução do sacrifício. Mas muito antes, ele já estava se guardando por você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele te ama. 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 Ele te ama. Você que está assistindo pela TV, ou pela internet, ou ouvindo na rádio, entregue a vida para Jesus, volte para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, do teu rádio, do teu computador. E nós vamos também nos ajoelhar agora, a igreja continue de pé. Sabe o que vai acontecer depois desta oração que nós vamos fazer? Todos os teus pecados serão perdoados. Toda iniquidade desaparecerá da tua vida e não haverá mais condenação sobre você. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres da condenação. Não é que a gente não merecia a condenação, a gente merecia. Mas como nós entregamos a vida para Jesus, somos salvos pela graça e para nós de graça. Mas para ele não foi de graça.
para Ele custou muito, muito, muito caro. Então guarda essa salvação que Ele te dá gratuitamente. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu entendi que Ele é mais que um homem. Ele é o Cordeiro que tira o meu pecado, e o seu sangue puro lava não apenas o meu corpo, mas também a minha mente, a minha alma e o meu espírito. Agora, Senhor, de joelhos, eu quero suplicar o teu perdão e peço ao Senhor que retire da minha vida toda a condenação e, juntamente com o perdão, me dê agora a certeza e a alegria da tua salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continua assim em espírito, a igreja vai orar por você e eu também. Pai querido e Deus amado, eu estou orando por cada pessoa que está aqui na tua casa, mas também por aqueles que estão no YouTube, no Facebook e em outras plataformas, no podcast. Eu oro também por aqueles que estão ajoelhados ao lado do rádio ou ao lado do televisor. Pessoas em todas as partes agora que estão se rendendo a este grande amor, que estão entregando a vida para o Senhor. Eu suplico agora que, além de perdoar os pecados desta pessoa, o Senhor escreva o nome dela no livro da vida e dê para esta pessoa a certeza da vida eterna. E coloque, além da purificação, o teu Espírito Santo sobre esta vida, para guiá-la, guardá-la, protegê-la e ensiná-la. Agora, Senhor, faz a obra completa. O teu filho e a tua filha são tua propriedade. Guarda esta pessoa e livra de todo mal. Acompanha todos os dias da sua vida que ainda lhe restam. E se esta pessoa fraquejar ou cair, pega nos teus braços de amor, levante esta vida e não deixe ela ficar para trás. Estamos próximos do arrebatamento, a tua segunda vinda é iminente, a qualquer momento as trombetas irão soar, e nós não queremos ficar para a grande tribulação. Então, Senhor, ajuda-nos a perseverar até o fim, porque o Senhor disse: quem perseverar até o fim será salvo. Faz esta obra completa na vida do teu filho e da tua filha. Retira tudo que não presta, retira tudo que não te agrada, aperfeiçoa esta pessoa, para que a cada dia ela fique mais parecida com o Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus.